Boa tarde. Vamos começar a aula de hoje. A gente vai falar hoje, o conteúdo vai ser sobre a Idade Média. Só arrumar aqui. Então, hoje é o último conteúdo do semestre, né? A gente vai falar sobre a Idade Média. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão. E na outra semana, entre a última e a primeira semana de julho, a gente vai ter a nossa prova, né? Então, a próxima aula a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos do segundo bimestre. E aí, na aula de hoje, nós vamos terminar o conteúdo do primeiro ano falando sobre a Idade Média, certo? Então, vamos avançar aqui. Então, pessoal, a gente, a partir da leitura do texto, né, a gente conseguiu ver algumas características aí da Idade Média. Então, como a gente observa, esse termo Idade Média, né, média está referente a meio. Então, esse termo desse período histórico chamado Idade Média é referente a um período, né, que está no meio de dois períodos, certo? E esse termo, essa nomenclatura, ela foi criada no século XVIII. E aí a gente tem uma representação de uma visão eurocêntrica da história. Que a Idade Média ela estaria no meio de grandes eras, da Idade Antiga, que foi a era do berço das civilizações, da Grécia Antiga, do Egito, do Império Romano, e está entre também a Idade Moderna. Então ela está no meio aqui desses dois períodos. A Idade Moderna ela vai ser uma época do renascimento cultural, científico, de vários avanços. Então, esse período medieval ele seria um período de transição, né, associado a um período de atraso, retrocesso e escuridão cultural. E a Idade Média ela é conhecida também como Idade das Trevas. Né? Quando foi criado esse termo, está sendo referente ao período que não teria muito avanço cultural nem científico. Mas, né, quem criou esse termo foram os cientistas, historiadores e filósofos da Idade Moderna. Então, se a gente parar para pensar, a população, as pessoas que viviam na Idade Média, elas não teriam noção que ia vir uma outra era, né? Então, essas eras aqui, para eles, não existiam. Eles estavam vivendo esse momento aqui, certo? Então, é um termo um pouco preconceituoso, mas que a gente usa para facilitar o estudo. Então, a Idade Média estaria entre esses dois períodos aqui, o período da Idade Antiga, a Antiguidade, e o período da Idade Moderna, a Modernidade, certo? Então, como eu falei, a Idade Média ela foi conhecida durante muito tempo, por um termo pejorativo, né, que fala a Era das Trevas, a Idade das Trevas, porque foi um período em que a gente vai ter vários problemas em relação à perseguição das pessoas que não eram cristãs e tal, mas não foi só isso que ocorreu na Idade Média, né? A gente vai ter um período de mais de 1000 anos, com muitas inovações, como a formação da Europa. Então, a Europa ela vai começar a ser formada durante a Idade Média. Antes, a gente tinha a noção de Império Romano, só que o Império Romano ele era algo único, centralizado. E aí, com as primeiras invasões ali dos povos germânicos, a gente vai ter a formação dos primeiros reinos e a formação da Europa, mais ou menos como a gente conhece hoje. Então, desses reinos aqui, esses reinos germânicos, reinos bárbaros, que a gente vai ter a formação dos primeiros países, como o Reino Franco, ele vai dar origem à França, os bretões, os anglos e os saxões vão dar origem aqui, ó, à Grã-Bretanha, o reino dos visigodos, dos suevos, vai dar origem à Espanha e Portugal, o reino dos ostrogodos, né, vai dar origem à Itália. Então, a partir daí, a gente vai ter a formação da Europa. E também na Idade Média, como a gente vê aqui no mapa, né, o mapa atualizado, durante também a Idade Média que a gente vai ter a criação de sistemas de ensino e das primeiras universidades. Então, apesar da Idade Média ser associada a um período de atraso científico, é nesse período que a gente vai ter a criação das primeiras universidades, como a de Bolonha, de Cambridge, a Universidade de Paris, a Universidade de Oxford, né, que até dos lugares que fizeram a vacina contra o coronavírus, né, é Oxford, lá na Inglaterra. Então, é nesse período que a gente vai ter as primeiras universidades, e também vai ser nesse período que a gente vai ter várias inovações tecnológicas agrícolas, é nesse período que a gente vai ter o uso da letra cursiva, e o sistema de pontuação vai ser criado também no período medieval. Então, antes eles escreviam tudo junto, colado, não tinha espaço nem nada, e aí na Idade Média que a gente vai ter o sistema de pontuação, a separação das palavras, a vírgula, né, o ponto final, o ponto de interrogação para fazer perguntas e etc. Então isso vai ser desenvolvido na Idade Média. Então um período que a gente vai ter uma certa ruralização, né, uma interiorização do mundo, mas a gente vai ter também diversos avanços, né, avanços ali na área das ciências, das artes, da cultura. E aí na aula de hoje a gente vai estudar o Império Bizantino, que é a continuação do Império Romano. A gente vai estudar sobre um pouco dos árabes e o surgimento de uma nova religião, que foi o islamismo.
a gente vai estudar os dois períodos da Idade Média, que foi a alta e a baixa Idade Média, e a gente vai ver alguns aspectos da economia, da cultura e da sociedade medieval. Então, começando na Idade Média, a gente vai ter o herdeiro ali do Império Romano, vai ser o que a gente chama de Império Bizantino, que também é conhecido como Império Romano do Oriente. Então, o Império Bizantino ele vai nascer da divisão do Império Romano no ano de 395. Então, a gente vai ter um racha aí no Império Romano, e aí a gente vai ter essa divisão aqui do Império Romano. O Ocidente vai ter a capital em Roma, o Império Romano do Ocidente, a capital vai ser Roma, e o Império Romano do Oriente, a capital vai ser Bizâncio, que depois vai ser chamada de Constantinopla, tá? Essa cidade hoje fica na Turquia, é a cidade de Istambul. Aqui, ó. Então, essa cidade aqui que a gente conhece como Constantinopla, né? Antes ela era chamada de Bizâncio, ela foi rebatizada pelo imperador Constantino, por isso que recebe esse nome de Constantinopla. Ele batizou essa cidade em homenagem ao nome dele no ano de 330. Hoje a cidade, né, recebe o nome de Istambul e atualmente a maior cidade da Turquia, né? É a maior cidade em termos de economia e de população da Turquia. E aí, pessoal, o Império Romano do Oriente ele vai ser conhecido como Império Bizantino, que é essa extensão aqui de terras, tá? Depois das invasões aqui no Império Romano e a ocupação dos povos bárbaros, dos povos germânicos aqui na área de Roma, o Império Bizantino que vai conseguir ainda manter as características ali do Império Romano durante ali mais ou menos 1000 anos, tá? Então, Constantinopla está aqui, bem na divisa da Europa com a Ásia, então fica próximo da Grécia, na Turquia, né? Fica nessa divisão aqui. A Turquia é um país que é considerado da Ásia, mas ele também tem alguns laços com a Europa, tanto é que nas eliminatórias da Copa do Mundo a Turquia joga nas eliminatórias europeias, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, essa área aqui do Império Bizantino, ele vai ter sua maior extensão territorial durante o governo do Constantino. E aí vai pegar todo esse território que eu falei, a Península Balcânica, a Ásia Menor, um pedaço ali da Mesopotâmia, da Síria. Alguém está querendo perguntar alguma coisa? Então, pessoal, essa área aqui da Síria, beleza? O que mais? Um pedaço do norte da África, um pedaço da Península Ibérica. Então, o Império Bizantino ele vai conseguir reconquistar, inclusive, Roma durante o período. Então, vai ter essas diversas lutas entre os povos germânicos, os muçulmanos, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, e o Império Bizantino, beleza? Então, enquanto no Ocidente o Império Romano entrou em crise, né, em declínio, por causa da crise do escravismo e por causa das invasões germânicas, o Império Bizantino ele vai conseguir se manter, né, e vai se tornar herdeiro das tradições ali romanas. O imperador mais famoso, depois do Constantino, o imperador mais famoso ali do Império Bizantino foi um cara chamado Justiniano. Ele vai ser responsável pela, como eu falei, reconquista do Império Romano do Ocidente, né? Ele vai reconquistar Roma, e o seu maior legado vai ser a compilação das leis romanas, né? Então ele vai chamar essas leis romanas aqui de Corpus Juris Civilis, que significa o corpo do direito civil, tá? Então ele vai pegar aquelas leis romanas que a gente já estudou, o direito romano, e ele vai fazer uma atualização, né? E vai lançar esse novo corpo do direito civil, que vai ser também uma influência nos códigos civis da maioria dos países atualmente, tá? E aí vai ser durante o governo de Justiniano também que a gente vai ter a construção da Catedral de Santa Sofia, essa catedral aqui bem bonita, que fica em Istambul, atual Turquia, né? E essa construção aqui, com essas torres e tal, algumas igrejas, inclusive aqui do DF, tem uma construção parecida, com um domo, com essas torres. Essa arquitetura aqui, ela tem característica bizantina. Então, quando a gente vê alguma coisa do tipo, a gente chama de arquitetura bizantina. E também aqueles mosaicos que tem, né, nos vitrais, tudo isso é uma arte, né, um tipo de arquitetura medieval, que também, né, foi criada lá no Império Bizantino. E aí essa Catedral de Santa Sofia, ela também representa, né, a fé cristã que dominava todo o Império Romano e, inclusive, o Império Bizantino. Foi no governo, né, do Justiniano que a gente vai ter a construção da Catedral de Santa Sofia. Aqui, ó, na época do Justiniano, a maior área, né, de expansão aqui do Império Romano, inclusive com a reconquista de Roma, na Península Itálica. E aí, pessoal, no Império Bizantino, essa questão aí do governo e da questão política, ela vai ser caracterizada, ela vai ter algumas características diferentes do Império Romano.
Lá no Império Bizantino era praticado o cesaropapismo, que era o quê? A mistura de César e Papa, né? Lá no Império Romano já tinha um Papa, lá em Roma tinha um Papa. Ele era o cara que era responsável por liderar a Igreja Católica. E tinha o imperador, né, que comandava o país, os territórios, né, o governante, o líder do Império Romano. Já no Império Bizantino, a gente vai ter esse termo aqui chamado cesaropapismo, que é essa divisão. César significa que ele era o governante, o rei, né, o imperador, e o papismo aqui remete ao Papa, quer dizer o quê? Chefe da Igreja Católica. Então, pessoal, os religiosos de Constantinopla, eles não se submetiam ao poder do Papa de Roma. Então, a gente tem uma divisão da Igreja Católica. A gente vai ter uma Igreja Católica no Ocidente e outra no Oriente. Daqui a pouco a gente fala melhor disso. E aí também havia muita divergência entre essas duas igrejas, a igreja lá de Constantinopla e a igreja de Roma. Por exemplo, lá em Constantinopla, eles condenavam o culto dos ícones, o culto das imagens. Por exemplo, a representação dos santos, como a Virgem Maria ou alguma estátua de Cristo. Então, em Constantinopla, eles não cultuavam as imagens, os ícones. Então, lá em Constantinopla, a gente vai ter um movimento de destruição das imagens, como mostra nessa pintura aqui. Isso foi chamado de iconoclastia, tá? Então, a destruição dos santos, né, das imagens, dos ícones, lá em Constantinopla, foi um movimento chamado iconoclastia. E aí, essas divergências, né, vão acentuar cada vez mais a Igreja Católica de Roma com a Igreja Católica lá de Constantinopla. A Igreja do Império Romano do Ocidente com a Igreja do Império Bizantino. E aí a gente vai ter como o Papa de Roma, ele vai acabar condenando os iconoclastas e vai perseguir quem destruía as imagens dos santos da Igreja Católica. E aí a gente também vai ter uma divergência contra a interpretação, né, no Antigo e no Novo Testamento. Então, um dos exemplos da divergência entre a Igreja do Ocidente e do Oriente era quanto à natureza de Jesus Cristo. Então, a igreja lá em Constantinopla defendia que Jesus Cristo tinha uma natureza somente era divina. Então, Jesus Cristo não teria sido um ser humano, ele teria sido Deus encarnado. Então, Jesus Cristo não teria forma humana, tá? E a Igreja Católica de Roma vai defender que Jesus Cristo era humano, era um filho de Deus, né? Filho de Deus, mas ele era ser humano, tá? Então, vai ter essa divergência também sobre a natureza de Cristo, entre outros, né? Vamos ter várias divergências. Então, pessoal, essas tensões aí vão acabar alimentando a diferença entre a Igreja do Ocidente com a Igreja do Oriente, tá? E aí essas disputas pelo poder também entre o Papa e o Imperador Bizantino vão culminar na divisão da Igreja Católica. Então a gente vai ter uma Igreja Católica em Roma e uma Igreja Católica em Constantinopla, tá? Vai surgir então essa divisão. A Igreja Católica de Roma vai passar a ser chamada Igreja Apostólica Romana, que vai ter sede em Roma. Atualmente é um país chamado Vaticano, né, que fica em Roma também, na Itália, que a maioria dos católicos do Brasil seguem a Igreja Apostólica de Roma. E a gente também vai ter a Igreja Ortodoxa, né, na época era chamada de Constantinopla. Então a gente vai ter a Igreja Ortodoxa, Oriental, e a Igreja Apostólica Romana, que é ocidental, beleza? Até hoje a gente tem essa divisão. A gente tem algumas igrejas, por exemplo, aquela que fica perto do JK Shopping, ela é uma igreja ortodoxa, beleza? Ela não segue o Papa de Roma. E aí a gente tem algumas diferenças até hoje entre essas duas igrejas. Esse movimento aí, esse evento, em 1054, essa divisão, a separação da igreja, é chamado de o Cisma do Oriente. E aí a gente vai ter essas várias divisões aí e tradições entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente. Por exemplo, na Grécia, a maioria da população católica segue a Igreja Ortodoxa. Lá na Rússia também, a Igreja Ortodoxa. Já na Itália, Portugal, Espanha e no Brasil, a gente segue a Igreja Católica Apostólica Romana, beleza? Então vamos avançar mais. E aí a gente entra aqui no surgimento dessa nova religião, que vai ser o islamismo. Então aqui a gente tem um mapa da Península Arábica. A Península Arábica é uma região de desertos, né, com poucas áreas para o assentamento humano, poucas áreas em que você pode morar, né, construir habitações, que é uma zona de deserto. E aí os primeiros habitantes ali desse deserto da Arábia Saudita, hoje em dia, foram tribos nômades, né, principalmente os nômades chamados beduínos, que eles faziam acampamentos temporários, né, eles eram nômades, e eles viviam fazendo relações comerciais, vendas, né? Eles iam de áreas em áreas próximas a oásis ou a rios e lagos que tinham por ali, e realizavam comércio, faziam caravanas de comércio. E aí, por volta do século VI, né, a gente tinha mais de 300 tribos nômades ali naquela região.
A principal era os beduínos, e essas tribos elas se concentravam principalmente ali em volta da cidade de Meca. Tem um mapa aqui, a cidade de Meca está aqui, tá? Eles se concentravam ali entre essa cidade de Meca e outras cidades que tinham assentamentos humanos. E eles também ficavam próximo da cidade de Iatreb, que depois virou essa cidade de Medina, que a gente fala daqui a pouco porque mudou o nome. Então, pessoal, a importância da cidade de Meca era porque ela tinha um grande valor comercial e um grande valor religioso. Era lá em Meca que a gente tinha esse cubo aqui, não era esse, né, esse que foi reconstruído, mas tinha um pedaço, um cubo, um pedaço ali de pedra esculpida, que é chamada de Caaba. A Caaba aparece na Bíblia, alguns relatos falam que foi Abraão que construiu a primeira Caaba ali de Meca. E a Caaba, ela servia para esses povos nômades como um santuário para depositar imagens de diversos ídolos, de diversas divindades ali desses povos nômades, que eles eram politeístas, né? Então eles depositavam ali como se fossem oferendas aos deuses ali dessas tribos. Eles colocavam essas imagens aqui na Caaba, tá? E aí essa área aqui de Meca vai representar um grande santuário em que várias tribos, várias caravanas vão lá. E aí a principal tribo que governava Meca era a dos Coraixitas. Então, era a tribo principal da cidade de Meca. E aí a gente vai ter o nascimento do Maomé, que vai ser o surgimento do Maomé, que vai ser o grande profeta e fundador do islamismo. Então ele nasceu com o nome de Muhammad, né? E por isso que a maioria dos árabes, em homenagem a Maomé, que o nome original dele é Muhammad, a maioria dos árabes se chama Muhammad, tá? E aí ele vai nascer no ano de 570, né, depois de Cristo. Ele vai ser de uma família humilde, vai perder o pai e a mãe logo criança, cedo, né? E ele vem dessa família humilde, e ele também é da tribo Coraichita, e ele vai passar a pregar e difundir uma nova fé. Essa nova fé dele tinha influências do judaísmo e do cristianismo, que são religiões mais antigas que o islamismo, certo? Então, ele pregava, assim como os judeus e os cristãos, Maomé pregava a existência de um Deus único. E aí, o nome desse Deus em árabe significa Alá. Então, a tradução de Alá é Deus, assim como o Deus aqui que a gente chama em português seria o mesmo Deus, né? Os judeus, os cristãos, os muçulmanos compartilham a crença em um Deus único, em um único Deus. E aí a gente chama esse tipo de crença de monoteísmo, diferente do politeísmo, que é a crença em vários deuses. O nome desse Deus, em hebraico, né, para os judeus, é Yahvé. Para os cristãos, né, que vai vir do latim e do grego, é Jeová. E para os muçulmanos, como eu falei, o nome de Deus é Alá, tá? Mas aí seria o mesmo Deus que essas três religiões monoteístas compartilham a fé no único Deus. E aí Maomé, ele condenava essa peregrinação dessas tribos até Meca. Ele condenava a forma de homenagear esses vários deuses, né, de idolatrar os vários deuses, porque Maomé estava pregando o culto a um Deus único, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai sofrer bastante repressão, né, ele vai sofrer ameaças ali da cidade de Meca, e aí ele vai acabar sendo expulso, né? Eles vão expulsar Maomé de Meca, e aí Maomé vai fazer uma peregrinação pelo deserto até chegar numa nova cidade, que era Iatreb, que agora passa a se chamar Medina. O que significa Medina em árabe? A cidade do profeta. Então Maomé sai daqui de Meca, onde tinha o culto lá a Caaba, e vai andar pelo deserto mais de 440 quilômetros e vai chegar a Iatreb. Chegando em Iatreb, ele vai ser bem recebido, né, e a cidade vai ser rebatizada e vai passar a chamar Medina, que é o nome da cidade até hoje. Medina é a cidade do profeta. E aí isso aí vai acontecer no ano de 622. Essa fuga de Maomé vai ser chamada de Égira. Então a Égira é muito importante para os muçulmanos. É a Égira que marca o início do calendário islâmico, que a gente estudou nas primeiras aulas. Então, para os cristãos, né, o início do calendário é o nascimento de Jesus Cristo. Para os muçulmanos, o início do calendário islâmico é a fuga de Maomé para Medina, um evento chamado de Égira. Nome aqui, beleza? E aí, pessoal, ele, como eu falei, o Maomé vai ser bem recebido em Medina, ele vai conseguir o apoio dos comerciantes locais e vai também conseguir converter os beduínos e vai acabar formando um exército para conquistar Meca. E aí, em pouco tempo, quase toda a Península Árabe vai se converter ao islamismo. Então, essa fé de Maomé, a pregação de Maomé, vai resultar na conversão dos povos árabes ao islamismo, algo que é até hoje, né? A maioria dos países árabes, na verdade, todos os países árabes, são muçulmanos, certo? E aí, depois da morte do Maomé, em 632, a gente vai ter uma compilação dos ensinamentos dele em um livro sagrado. Esse livro vai ser chamado de Corão, né?
ou como a gente conhece aqui, Alcorão, né? A tradução é o Corão. Então, esse aqui é o livro sagrado dos muçulmanos. E aí vai ter essa expansão religiosa do islamismo. Essa expansão é chamada de jihad. Então, o que significa jihad? É uma luta por conseguir a fé perfeita e também para transmitir os conhecimentos de Maomé para quem não conhece. Mas também a gente tem o jihadismo como um tipo de guerra santa. Então, alguns muçulmanos, né, não é a maioria, eles usam esse conceito de jihadismo para atos terroristas, por exemplo, os infiéis que eles consideram inimigos do Islã. Mas, como eu falei, não é a maioria, né? É uma pequena parte do povo, né, que segue o islamismo, que pensa assim, tá? A maioria faz a sua pregação como as outras religiões, beleza? E aí, pessoal, aqui a gente tem, né, um mapa mostrando toda a expansão do islamismo. Aqui a gente teve o surgimento na Península Arábica, depois a gente vai ter expansão aqui pela área da Ásia, da onde era a Mesopotâmia, a Pérsia. O Império Bizantino vai se manter católico, né? Essa área aqui vai ser a área cristã, o Reino dos Francos, a Península Itálica, né? Mas aqui, ó, a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, vai ser dominada pelos muçulmanos durante bastante tempo, tá? Tanto é que alguns nomes aí que a gente tem em português ou espanhol, que começam com o prefixo al, né? Almeida, Alves, esses sobrenomes são de origem muçulmana, são de origem árabe, por causa desse al aí do árabe, beleza? Alcorão, né? Ali, essas palavras que são do árabe. Então a gente vai ter a expansão muçulmana sobre o norte da África, né, a área que hoje é a Tunísia, o Egito hoje é muçulmano. Então a gente vai ter a expansão do islamismo. Portugal e Espanha, depois de um tempo, né, a gente vai ter as cruzadas e a gente vai ter a reconquista dessas terras aqui pelos católicos, tá? Por um evento chamado Cruzadas. Continuando aqui, depois, então, aqui a gente tem uma divisão, atualmente, dos muçulmanos. Assim como os católicos, a gente vai ter os cristãos, né? A gente vai ter os católicos, os evangélicos. Dentro dos próprios católicos, a gente vai ter a divisão em igreja ortodoxa e igreja apostólica. Dentro também do islamismo, a gente tem a divisão. Essa divisão aí vai ser formada por duas seitas principais, os sunitas e os xiitas, né? Então, pessoal, qual que é a diferença principal ali dos sunitas e dos xiitas? Os sunitas, eles se baseiam a crença deles num livro chamado Sunna, que é um livro que vai ter os preceitos estabelecidos por Maomé. E os sunitas, que são a maioria, né, dos muçulmanos, eles acreditam na livre escolha dos chefes políticos pela comunidade. Tá? Já os xiitas significa o quê? Seguidores de Ali. Quem era Ali? Ali era o genro do Maomé. O parente, né, que sobrou depois que Maomé morreu, foi o genro dele, chamado Ali. E aí ele foi o sucessor do Maomé. Os xiitas, então, eles defendem que a autoridade política e religiosa dos estados islâmicos, eles devem se concentrar nas mãos de uma pessoa que fosse descendente do profeta Maomé. Então, eles acreditam que o governo e a liderança religiosa, ela deve ser de algum descendente do Ali, né, que foi o genro do Maomé. Então, pessoal, essas ações aí dos povos árabes, aqui a gente tem a divisão, né, da Península Arábica, atualmente, né, a gente tem 270 milhões de pessoas que são muçulmanas hoje em dia, é considerada a religião que mais cresce no mundo, atualmente. A gente tem, hoje em dia, muçulmano na China, nos Estados Unidos, em toda a Europa. É a religião que mais cresce no mundo. E a divisão dos sunitas e dos xiitas é essa aqui. A maioria dos países, né, a maioria dos muçulmanos são sunitas, tá? Então, a própria Arábia Saudita, o Egito, a Síria, a Turquia é sunita. E como xiita, a gente tem dois países principais, que é o Irã e o Iraque, beleza? E aqui no meio dessa confusão aqui dos povos muçulmanos, a gente tem Israel e Palestina, que é a briga que vocês estão vendo no jornal, né? O Israel é um estado judeu e a Palestina, né, que ficou bem pequenininha aqui no meio, é um estado muçulmano que não é reconhecido ainda como país, tá? Então vamos dar continuidade. Vamos ver aqui. Então, pessoal, após esse movimento aí, né, do surgimento da religião islâmica, a gente vai ter, voltando aqui para Europa Ocidental, a gente vai ter um momento ali que a gente vai ter o que a gente chama de formação da Europa. A formação da Europa, ela começa com essas migrações dos povos germânicos, ou também chamado pelos romanos de bárbaros. Então, essas migrações, essas invasões e tal, elas vão marcar o fim do Império Romano. E aí a gente vai ter uma série de outras invasões, mesmo após o Império Romano aqui, nesse mapa a gente vê a movimentação na Europa. Então a gente vai ter uma série de trocas culturais,
entre os antigos cidadãos romanos com os novos cidadãos ali, as novas pessoas que migraram para a Europa Ocidental. Aí a gente vai ter também um estado de guerra constante. Isso que vai permitir o surgimento, né, de um sistema ali, político-econômico que é chamado feudalismo. Então a gente vai ter essa série de invasões, e aí os antigos romanos, com medo, né, eles vão se refugiar no interior, nas zonas rurais. E aí a gente vai ter o surgimento do feudalismo, com fortificações, muralhas e o castelo, né, e tal. Vamos dar continuidade aqui para ver. Mas, então, pessoal, com esses novos povos, né, e a fragmentação política do antigo Império Romano, a gente vai ter o surgimento de vários reinos bárbaros. Os mais famosos, né, os mais importantes talvez, foram os germanos, que eles que vão ocupar ali a cidade de Roma, e depois a gente vai ver Roma, o Império Romano ser abandonado por causa das invasões e dos saques, e a gente vai ter a ruralização da Europa. E nesse momento também o comércio vai entrar em crise, em declínio, quase não vai ter muitas transações comerciais, e quase não vai ter também a utilização de moedas. E aí, para se proteger, como eu falei, a gente vai ter a construção de áreas fortificadas e castelos. Então, esses feudos, que é um território, né? O feudo é um território que tinha os castelos, as muralhas, né? E as pessoas trabalhando ali. Eles faziam parte de uma estrutura maior que era chamada de reinos. Aí a gente vai ter os principais reinos bárbaros aqui no mapa. Esses reinos que vão ser os embriões da formação da Europa. Entre os principais reinos, a gente vai ter o reino dos visigodos e dos suevos, que vai formar ali Portugal e Espanha. O reino dos ostrogodos vai formar o que é hoje a Itália. O reino dos anglo-saxões e dos bretões vai formar o que é hoje a Grã-Bretanha. O reino dos vândalos, que é aqui no norte da África, é a atual Tunísia. E o reino dos francos, que é nessa área aqui que é chamada de Gália, vai dar origem ao país chamado França atualmente, beleza? E aí esses reinos aí, a maioria deles vai se converter ao cristianismo. E o principal desses reinos vai ser o reino dos francos. Então o reino dos francos vai se converter ao cristianismo, e a gente vai ter uma ampliação das fronteiras do reino franco, tá? Aqui nessa pintura a gente tem aqui os povos bárbaros, né? Representados aqui, os germânicos, os povos francos, ele aqui representado pela conversão do Clovis I, que vai ser o primeiro rei do Franco. Então ele vai se converter ao cristianismo no ano de 496. E aí o Clovis, né, e os francos vão contar com o apoio da Igreja Católica. E aí o reino franco ele vai dar início a uma nova dinastia ali após a queda do Império Romano. A gente vai ter um novo império, que vai ser a dinastia Merovingia. Então a terra vai ser distribuída entre o clero e a nobreza, tá? E aí, pessoal, a gente vai ter depois do rei Clovis, a figura do rei vai se tornar mais frágil, eles não vão conseguir manter o poder, né, a centralização política, e aí esse poder vai passar para uma nova figura, que era o conhecido mordomo do palácio. Então os reis ali da Europa, eles vão ser conhecidos como reis indolentes, porque eles não faziam muita coisa, não protegiam as terras, eram meio preguiçosos, e aí a administração vai ser delegada para os chamados mordomos do palácio. Era uma espécie de primeiro-ministro, então o rei ficava ali de boa, e o primeiro-ministro que atuava. E aí o mais importante desses mordomos aí vai ser o Carlos Martel. O Carlos Martel ele vai comandar os francos na batalha de Poitiers, que vai derrotar os árabes. Os árabes estavam invadindo ali o território dos reinos francos. A gente vai ter essa guerra, essa batalha aqui, e aí o Carlos Martel e os cristãos vão conseguir interromper a expansão dos muçulmanos em direção da Europa. E aí em 751 a gente vai ter o filho do Carlos Martel, o Pepino o Breve, o nome dele aqui. Ele vai estabelecer, né, laços políticos com a Igreja Católica. Ele vai acabar se tornando o rei, né, do Reino Franco. Então a gente tinha ali outros reis, né, na dinastia Merovingia, e aí a gente vai ter as vitórias de Carlos Martel. O filho dele vai acabar tomando o poder ali, vai se tornar o rei. E aí a gente vai ter uma nova dinastia no Reino Franco, que é chamada dinastia Carolíngia. E aí, pessoal, o Pepino ele vai ceder um grande pedaço de terras aqui para a Igreja Católica, para celebrar essa aliança entre os francos e a Igreja Católica. Esse território, né, vai ser transferido aqui na Península Itálica, vai ser transferido para a Igreja Católica. O nome desse território aí, o nome dessa aliança vai ser chamado de Patrimônio de São Pedro, tá? E aí o Patrimônio de São Pedro vai ser o embrião do que hoje a gente conhece como Vaticano. Então o Vaticano hoje é um país dentro de Roma, apesar de ser um país bem pequeno, mas ele é um país que está dentro da Itália ali, faz fronteira com Roma, tá? E aí o Vaticano é considerado o reino da Igreja Católica, em que o seu principal líder é o Papa. E aí, pessoal, dando continuidade aqui,
a gente vai ter o rei mais importante ali do Império Carolígio, dos francos, vai ser o Carlos Magno. Carlos Magno era filho de Pepino, breve, e aí ele vai assumir o trono em 768, ele vai, aqui na imagem, a coroação do Carlos Magno pelo Papa, né? E aí vai ser o período de maior poder dos francos durante a Idade Média. Ele vai doar várias terras à nobreza e ao clero, em troca de lealdade, né? E essas terras aí, ele vai dividir em diversos condados, beleza? Então a gente vai ter essa divisão em condados, ele vai colocar marqueses e condes para ajudar ele a administrar o Império Carolíngio, né? Que era o principal imperador, foi o Carlos Magno, beleza? Deixa eu ver o que mais tem aqui antes de acabar a aula. E aí, pessoal, durante esse período aí do governo de Carlos Magno, a gente vai ter a expansão mais expansão do cristianismo, né, e o retorno à concepção do Império. Carlos Magno se dizia herdeiro do Império Romano, do Ocidente. Né? E aí é durante esse período também que a gente vai ter um movimento que vai ser chamado de Renascimento Carolíngio, que é o quê? Vai se fundar as primeiras escolas, as universidades, como a Universidade de Paris, a gente vai ter um grande desenvolvimento cultural, um retorno ao pensamento ali dos filósofos e dos artistas da antiguidade greco-romana. E aí a gente vai ter uma grande participação da igreja na cultura, na ciência e no ensinamento, né, na cultura e tal. A igreja católica vai ter o monopólio da cultura na Europa nesse período, beleza? Então, as obras, tudo que era escrito era feito pelos monges da igreja católica, como a gente vê nessa pintura aqui. A universidade, quem queria estudar, tinha que ser um monge, um bispo, né, um padre. Normalmente, o primeiro filho do senhor feudal virava guerreiro, virava nobre, e o segundo filho eles mandavam para estudar, para a igreja, né, para as primeiras universidades, beleza? Deixa eu só finalizar aqui, antes de acabar. Aqui a gente tem a expansão do Império Franco, né? E aí, pessoal, após a morte do Carlos Magno, o Império Carolíngio vai entrar em declínio. Os novos reis eles não vão conseguir sustentar esse grande império, porque esse território ele vai passar por novas invasões, como as invasões dos vikings, né? Por exemplo, aqui a gente tem um acontecimento que foi bem importante, que foi o cerco a Paris, foi a invasão dos vikings. Inclusive a série, né, que tem no Netflix, Vikings, ela retrata essas várias invasões na Europa no período medieval, tá? Então não vai sobreviver o Império Carolíngio depois que o Carlos Magno morre. E aí a gente vai ter várias disputas sucessórias, e aí ao final ali no ano de 843 a gente vai ter o Tratado de Verdun, que o grande Império Carolíngio, o Império do Carlos Magno, vai ser dividido entre os seus netos. E a gente vai ter a divisão em 3 territórios. Vai ter, todos eles eram netos de Carlos Magno. Então, a parte aqui mais ocidental vai ficar para o Carlos o Calvo, o meio aqui vai ficar para o Lotário, o Piedoso, e essa outra área aqui mais ao leste, né, ao norte-leste, vai ficar para Luís o Germânico. Beleza? Finalizando a aula aqui, vamos falar rapidamente da sociedade feudal. Então, o feudalismo, né, era uma sociedade baseada no modo de produção rural, né, e nas terras. Então, a terra que era a riqueza desse período, beleza? E a gente vai ter uma grande descentralização do poder por causa da fragmentação do império. Então, vai ser dividido em vários condados, em vários territórios, e aí a gente vai também ter mais divisão, e aí essas divisões vão ser chamadas de feudos, né? Essas terras vão ser chamadas de feudos. E ela servia para produção agrária, né? E principalmente para subsistência, beleza? E aí, como que era a forma de trabalho ali no feudalismo? Era um trabalho servil. Então, a gente vai ter como o principal comandante ali das terras do senhor feudal, vai ser seguido pelo clero, que eram as pessoas que estudavam e praticavam a missa e tal, aos membros da igreja. A gente vai ter depois os nobres e os guerreiros, e sustentando aqui a pirâmide, os servos, que trabalhavam em troca de proteção, né, e segurança e alimentação, beleza? Então, a sociedade feudal, ela era estamental, ela tinha uma estrutura fixa, não havia mobilidade social. Então, quem nascia servo, morria servo, né, e os nobres ou participavam do clero ou viravam guerreiros. A sociedade feudal estava basicamente dividida em 3 instâncias: o rei e a nobreza, que eram aqueles que guerreavam, né, que está aqui. Eles faziam alianças com outros nobres para poder governar, né? Como eu falei, nessa categoria, além do rei, estavam incluídos os guerreiros, que faziam parte da nobreza. A outra parte da sociedade feudal era o clero, que eram aqueles que oravam. Então, eles representavam a camada que era relacionada com o sagrado. Eles rezavam e fortaleciam a religião católica, eram formados por papa, bispos, cardeais, monges e padres. Era a classe que tinha o poder da igreja,
que era a maior instituição, a instituição mais poderosa do feudalismo. E era a única que sabia ler e escrever, ou seja, monopolizava a questão cultural. Depois, na base da pirâmide, a gente tinha os camponeses e servos. Eles eram aqueles que trabalhavam. Eles trabalhavam nos feudos, na produção de alimentos, nas construções de pontes, do castelo, dos muros, das fortificações. E eles trabalhavam em troca de habitação, comida e proteção. Então, como eu falei, a nobreza e o clero eram as que governavam os feudos e recebiam os impostos dos servos. Na sociedade feudal, não existia mobilidade social. Então, como eu falei, o nascido ele vai pertencer ao grupo dele até a sua morte, né? Ou seja, nasceu servo, viverá como servo durante toda a sua vida. A gente também tinha várias obrigações e impostos pagos pelos servos. As principais eram a covéia, que era o trabalho, eles tinham que trabalhar o trabalho gratuito, né, na agricultura, eles tinham que produzir para os nobres e construir, né, obras como pontes, a obra do castelo ou as fortificações, né, para os reis e para os nobres. A gente tinha também as banalidades, que era um imposto pago para a utilização das ferramentas e da infraestrutura do feudo, como usar o moinho, o forno, o celeiro, né? A gente tinha a talha, que era uma porcentagem que o servo tinha que pagar ao senhor feudal, então ele tinha que pagar uma porcentagem de produtos agrícolas, né, para o seu senhor. A gente tinha a mão morta, que era um imposto que era pago em caso de morte do chefe de família, né? A gente tinha a capitação, que era um imposto anual, que era pago individualmente ao senhor feudal. Então, cada pessoa do feudo tinha que pagar esse imposto. E os servos também eram obrigados a prestar o serviço militar, no caso de guerras, né, e dar hospitalidade ao seu senhor, né, caso ele estivesse passando ali pelas terras, né, os servos tinham que oferecer comida, né, e domicílio para o seu senhor. A gente também vai ter, durante o feudalismo, as relações de suzerania e vassalagem. Então, entre o suzerano e o vassalo, a gente vai ter um compromisso de fidelidade. Então, esses nobres, eles faziam cerimônias de fidelidade, tá? E o que isso implicava? Em vários direitos e obrigações. Os suzeranos, que eram os principais donos das terras, eles doavam essas terras para os vassalos, que esses tinham a obrigação de cuidar das terras e protegê-las. Então, cada feudo possuía um exército, sua própria maneira de cobrar impostos, e em alguns casos eles tinham até a sua própria moeda. Então, na cerimônia de vassalagem, ela era composta pela homenagem ao senhor feudal, ao seu suzerano, né, ao juramento de fidelidade e à investidura, que era a entrega do feudo, a entrega das terras. E aí, pessoal, na Baixa Idade Média, após esse primeiro período aí dos reinos dos francos, a gente vai ter início um período chamado de Baixa Idade Média. E aí a gente vai ter várias transformações do feudalismo. A origem dessas transformações vai estar no esgotamento da produção agrícola. Então a gente vai ter uma série de transformações na Europa. A principal delas vai ser o surto demográfico, o aumento da população. Então, nesse período aí que vai do século XI ao século XV, a gente vai ter uma diminuição no ritmo das invasões, né? Das invasões bárbaras, dos vikings, etc. E as condições de vida vão acabar se tornando mais estáveis. E isso vai provocar um aumento da população. Como exemplo, a população da Europa no ano 1000 estava em aproximadamente 22 milhões de habitantes, e por volta do ano 1300, a gente vai ter um aumento, né? Vai mais que dobrar para 50 milhões de habitantes. Então, essa expansão demográfica ela vai exigir o aumento de áreas para serem cultivadas. Então, a gente vai ter um maior também desenvolvimento comercial e várias inovações técnicas para ampliar a produção agrícola. Então, a gente vai ter a utilização de arados de ferro, né, aperfeiçoamento de moinhos hidráulicos à base de água, e as terras também vão ser ampliadas por meio de aterramento de pântanos e a imensa derrubada de florestas. Durante a Baixa Idade Média, a gente vai ter também esse movimento chamado de cruzadas. Então, as cruzadas foram movimentos militares de inspiração cristã, que partiram para a Europa Ocidental em direção à Terra Santa, né? Jerusalém, que estava ali no Oriente Próximo. Então, o movimento cruzadista ele vai juntar as forças cristãs contra um inimigo em comum, os muçulmanos, que eram considerados infiéis para a Igreja Católica. E as cruzadas também foram a solução para uma crise, né, que surgia com esse crescimento demográfico, esse aumento populacional. E aí eles tinham que mandar pessoas para algo, né, para fazer algo, para novas áreas. E aí a gente vai ter as cruzadas como esse elemento aí que vai juntar os cristãos da Europa em busca desse mesmo ideal. Então, as principais causas das cruzadas, a gente vai ter o aumento populacional, como eu falei, não tinha muitas bocas para alimentar, e muitos nobres sem fazer nada, né, não tinham guerras ali, as invasões tinham acabado, então eles precisavam direcionar essa população para essa área ali do Oriente Próximo. A gente viu também que a gente vai ter a cisma do Oriente, a divisão da Igreja Católica. Então, o Papa vai pressionar o Patriarca de Constantinopla a reunificar as duas sedes da Igreja Católica. A gente também vai ter vários interesses comerciais, uma forma de criar uma reaproximação entre o Oriente e o Ocidente. Então, os banqueiros, os comerciantes da Península Itálica vão patrocinar as cruzadas. A gente também vai ter interesse do Imperador Bizantino, que estava vendo seus territórios, né, serem perdidos para os muçulmanos. E aí as cruzadas poderiam inverter essa situação,
com a união de todos os cristãos contra os muçulmanos. Ao todo, a gente vai ter 8 cruzadas oficiais, além de 2 que não foram oficiais. A Cruzada das Crianças, no século XIII, vão juntar crianças e mandar elas lá para a Terra Santa, para Jerusalém, porque eles tinham um pensamento que as crianças não poderiam ser mortas por serem seres inocentes, e Deus não ia permitir isso. E eles vão ter também a Cruzada dos Mendigos, prometendo comida e habitações e terras para os moradores de rua, né, e entrarem nessa guerra. Dando continuidade aqui, a gente vai ter também o renascimento urbano e comercial após as cruzadas. Então a gente vai ter uma mudança do sistema político, econômico e social com a crise do feudalismo, e a gente vai ter, a partir daí, a formação das monarquias nacionais europeias, né, com o absolutismo, com a volta ali do rei centralizador e a formação do Estado moderno. Então, o fim do feudalismo ele vai se dar por causa do desequilíbrio ecológico, né, lá pelo século XIV. Então, a gente vai ter ali a produção agrícola mal dava para alimentar os camponeses, e esses camponeses que estavam subnutridos ainda tinham que ter forças para sustentar o clero e a nobreza. E aí, dessa forma, a gente vai ter uma crise de fome, que vai ser seguido por várias pestes e revoltas dos camponeses. Nesse período, a gente vai ter também a Guerra dos 100 Anos, entre os ingleses e os franceses, que vai devastar o continente. E aí também, ali no final do período medieval, no século XIV, a gente vai ter a peste negra, que foi a maior pandemia da história, né? Então, a peste negra, assim como a crise do feudalismo e as revoltas camponesas, vai ser os eventos que vão caracterizar o fim da Idade Média. Então, a origem da peste negra, ela vai ter surgido na Ásia, na China, no território que hoje é a China, e ela vai ser inserida na Europa através de caravanas comerciais, de navios que saíam ali da Ásia em direção às cidades portuárias do mar Mediterrâneo. Com essa nova aproximação do Oriente e Ocidente, a gente vai ter essa nova doença surgindo ali na Europa medieval. E aí, essas embarcações, essas caravanas comerciais seguiam principalmente para a cidade de Gênova e Veneza, na Itália, e aí a gente vai ter mais ou menos 1/4 da população europeia morrendo devido à peste negra. Então, cerca de 150 milhões de europeus ali, não só europeus, né, mas a parte aqui da Ásia, do norte da África também, a gente vai ter cerca de 150 milhões de pessoas morrendo devido à peste negra, que é considerada a maior pandemia da história. E qual era a causa da peste negra? Os agentes transmissores da doença eram os ratos e as pulgas, né, que acabavam proliferando com muita facilidade nos centros urbanos e também nos vilarejos e nas zonas rurais, porque nessa época as condições de higiene eram muito precárias, esgoto a céu aberto, etc. E aí, após essa fase mais crítica da pandemia, a contaminação também ocorria por via aérea, né, por meio de espirros ou tosse, a bactéria acabava sendo transmitida pelo ar. E por que recebe esse nome de peste negra? A peste negra ela vai ser chamada com esse nome por causa de que ela causava manchas negras na pele, né, fruto de infecções provocadas por essa bactéria. Essa peste também é conhecida como peste bubônica. E quais as principais consequências da peste negra? Então ela vai agravar, né, a quantidade de pessoas, vai ter mais pessoas mortas do que pessoas para enterrar. Então a situação da Europa vai ficar bem complicada e a cultura medieval ela vai ser muito afetada por essa atmosfera aí apocalíptica, né, provocada pela peste negra. E a gente tem aqui, como nesse quadro, várias pinturas expondo, né, os males da peste negra, que era chamada de dança macabra ou dança da morte. Então aqui a gente tem esse quadro aqui famoso, né, sobre a peste negra, o triunfo da morte, em que mostra, né, aqui várias caveiras e as pessoas morrendo devido a essa pandemia. E aí, pessoal, o que também acontecia? Nessa época eles acabaram, como a biologia ainda não tinha sido desenvolvida, então eles tinham que atribuir alguma origem, por que Deus, né, mandou esse vírus, essa bactéria, que provocou a morte de várias pessoas ali na Idade Média. E aí eles atribuíam origens sobrenaturais. Eles não sabiam na época que a peste negra era causada por causa dos ratos e das pulgas e carrapatos. Então eles elegeram alguns bodes expiatórios, como os povos estrangeiros, principalmente os judeus. Então a gente vai ter uma perseguição dos judeus durante essa pandemia da peste negra. E aí, além dessa catástrofe natural, a gente vai ter uma grande tensão social na Europa, né, da Idade Medieval, e a peste negra é considerado um período, o evento que marca o fim, né, da Idade Média, da Era Medieval, e aí na sequência a gente vai ter a formação dos Estados Nacionais e a expansão marítima, as grandes navegações, né, surgindo a Idade Moderna. Então, pessoal, com essas informações, a gente termina a aula de hoje. Até a próxima.